alicerce da história, Manuel Ferraz de Campos Salles, ou somente Campos Salles, conhecidíssimo presidente brasileiro, o nosso quarto presidente da República, segundo presidente civil e mais um paulista no governo. Depois do Prudente de Moraes, a gente vai ter uma nova sequência de paulistas com o Campos Salles e o Rodrigues Alves. Ele é um dos fundadores do PRP. PRP é o Partido Republicano Paulista, ou seja, esse camarada aqui, o Campos Salles, ele vai ser também um republicano convicto. Ele vai ter trabalhado, inclusive, como ministro um tempo antes, foi deputado, ele era um político de grande experiência, chega ao poder depois de um governo interessante do Prudente de Moraes, onde ele chega a deixar o Palácio do Catete aplaudido. Não é a mesma coisa que vai acontecer com o Campos Salles. O Campos Salles, a gente vai ver, sai do Palácio do Catete, deixa o comando no Rio de Janeiro de forma bem ruim, ele é bem vaiado, tenta inclusive agredir o Campos Salles, porque ele vai colocar em prática uma política fiscal que vai cortar gastos. Essa palavra não é nova, você já deve escutar o tempo inteiro hoje aqui no nosso país. Corte de gastos, corta aqui, corta ali, pega a tesourinha ali, sai cortando, cortando, cortando. Isso dá problema já desde o início da nossa república. Essa ideia de cortar gastos vai dar um ajuste na economia, mas um ajuste só para alguns, porque em geral o povão vai sentir muito os efeitos desse corte de gastos. Porque o corte de gastos promovido pelo Campos Salles simplesmente vai gerar o controle da inflação, mas em outra via vai gerar o congelamento de salários, o aumento do preço dos produtos com o aumento dos impostos. Isso vai gerar um problema muito grande, principalmente para aquela população mais pobre, que era a maioria no nosso país. Beleza? Vamos direto ao que o Campos Salles fez nesses 4 anos de governo. Corte de gastos é a palavra elementar para o governo dele, como eu falei. Ele vai ser o nosso primeiro presidente a fazer uma viagem oficial internacional. Ele vai para a Argentina, beleza? Isso é bem interessante, algo diferente dos seus antecessores. Ele era um cara que tinha muito espírito, ele era um cara inteligente, tinha como ministro da Fazenda um sujeito chamado Joaquim Murtinho, que vai apoiá-lo definitivamente para o corte de gastos, e ele sempre sendo muito inteligente, um político nato, que tinha grande experiência, ele vai colocar em prática essa ideia de que é necessário controlar as finanças, inclusive queimando moeda, porque o Prudente tinha simplesmente colocado muita moeda em circulação, e ele tem que reequilibrar as contas. Esse reequilíbrio das contas a gente vai ver que fiscalmente vai ser muito bom para o Brasil, mas no final acaba prejudicando a população mais pobre. Política dos governadores é ele que cria. Essa política dos governadores ou política dos estados é aquela troca de favores entre o governo federal e os governos estaduais, entre as oligarquias estaduais, que vão apelar para, nas instâncias municipais, os coronéis, ou seja, através do voto de cabresto. Tudo isso você viu aqui no nosso canal também. É ele que funda, ele que vai ser o responsável pela perpetuação do poder dessas oligarquias, principalmente, primordialmente, durante a República Velha. Paulistas e mineiros estão ali comandando café com leite, beleza? Lembrando que essa estrutura é muito mais café com café do que café com leite. O café é muito mais forte em São Paulo nessa roda, é muito mais forte que Minas. Funding Loa, ele vai conseguir uma renegociação, lembra disso? Está aqui no nosso canal também um vídeo específico. Funding Loa é uma renegociação da nossa dívida externa. O Brasil tinha uma dívida externa muito grande, ele consegue um acordo para um empréstimo muito grande dos ingleses, ele pega com os ingleses, com bancos ingleses, um dinheiro para conseguir pagar as diferentes dívidas externas que o Brasil tinha, passa a dever a um credor só e vai pagar depois de 11 anos, depois de 13 anos, perdão. Dos primeiros 10 anos não há juros sobre isso. Na verdade, ele empurra para frente essa dívida, mas consegue um alívio fiscal muito bom com esse Funding Loa. A questão do Amapá, lá em 1900, acaba explodindo também, região norte do país. A questão do Amapá é crucial na divisa com a Guiana Francesa, que tinha feito uma invasão e transpassado os limites do rio Oiapoque. Isso vai ser muito ruim para o território brasileiro, a gente vai acabar perdendo uma faixa territorial ali, só que o Campos Salles, durante seu governo, acaba enviando um corpo diplomático e resolve essa questão. O Brasil volta a ter aquele território que hoje lhe convém, lhe faz parte, beleza? Esse é o Campos Salles. Curte, se inscreve no canal. Lembrando, ele sai muito mal do Palácio do Catete, ele sai muito mal disso tudo, mas fez grandes feitos que marcaram a nossa
história. Lembrando que a nossa economia acabou melhorando depois do governo de Campos Salles. Tamo junto, galera! Show!